Amém. Não precisa de abrir a sua Bíblia, que eu vou citar só uma segunda parte de um versículo de Apocalipse. Lá em Apocalipse 22, 17, diz assim a segunda parte: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Aquele que tem sede, venha, é um convite de Jesus. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Disse o escritor que a Bíblia é um livro de procura e de convite de Deus para todas as pessoas. É um livro de procura e um livro de convite. Deus procurando e Deus convidando a todas as pessoas, indistintamente. E é uma grande realidade. Se nós olharmos lá no início da Bíblia, no início do livro de Gênesis, nós vemos que a Bíblia começa sendo um livro de procura. Adão, onde estás? Onde estás? É um livro de procura. Adão, onde estás? E é claro que Deus sabia onde Adão estava. Essa é uma pergunta realmente para permitir, para penetrar na reflexão do nosso primeiro pai, do pai da raça, para que ele visse onde ele estava espiritualmente, porque já havia sido quebrada aquela relação gostosa, afetiva, coloquial com Deus, o Deus que visitava o jardim do Éden na viração do dia e que conversava com as primícias da sua criação. Adão, onde estás? A que distância espiritual você está do seu Criador? Deus sabia. Não é geograficamente a pergunta, é espiritualmente essa pergunta, para a reflexão do nosso Pai. Eu imagino que se a Bíblia perguntasse aqui para nós de uma maneira bem prática esta noite: a que distância você está de Deus? A que distância espiritual? Onde está? Como foi a pergunta do Éden: onde você está? Isto é, a que distância espiritual dos ensinamentos de Deus, da sua vontade, da sua palavra, a que distância dessas realidades tão bonitas você está? E se a gente pudesse responder em quilometragem, talvez alguém dissesse: irmão, eu estou a muitos quilômetros de distância da vontade de Deus. Talvez outro dissesse assim: já nem sei, perdi a quilometragem, estou muito fora, não sei. Que perigo, né, irmãos? Estou a tão distante da vontade de Deus, estou a tantos quilômetros das verdades bíblicas. Que perigo, né, irmão? Mas mais perigo é se alguém me respondesse: eu estou pertinho. Muito mais perigoso é se alguém respondesse: eu estou pertinho, falta pouco para o encontro ou para o reencontro. Aí que seria perigoso, irmãos, muito mais, porque aí haveria toda uma insidiosa ação do inferno, porque isto é que o inferno quer, é que a pessoa se sinta perto, mas nunca entre, nunca aceite o convite. E acabo dizendo: eu estou perto, falta pouco, eu quase. E essas respostas agradam o inferno, porque ele sabe que a pessoa se sentindo perto, parece que se sente emergencialmente segura. A qualquer momento, qualquer tribulação, qualquer problema, eu corro, eu estou perto, eu entro. A quantos quilômetros você está de Deus, ou da vontade de Deus? Se você me diz que está pertinho, corre um perigo tremendo, porque a favor dessa resposta conspira o inferno. Esta é uma resposta que o inferno tem prazer em ouvir. Estou perto, quase. Estou perto. É um livro de procura, a Bíblia. E estando longe ou perto,
hoje pode ser o dia do reencontro ou do encontro com Deus. E é um livro de convite, de procura e de convite. E quando nós vemos Cristo falar vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite estranho, que convite esdrúxulo. Quem é que nesse mundo está chamando cansado e oprimido para perto de si? Quem é que nesse mundo está querendo diante de si, ou na sua roda de amizade e de conversação, quem é que está querendo gente que está oprimida? Quem é que está querendo esse tipo de pessoas pessimista, que quando chega perto da gente, só tem coisas ruins para falar? Ninguém está querendo. Pessoas depressivas e que se tornam opressivas, e que só comunicam derrota. Ninguém está querendo esse tipo de pessoa por perto. Só um, Jesus. Vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vinde a mim. Que convite, irmãos. A Bíblia é esse livro de convite. E a parte do versículo que eu li é um convite. Segunda parte do verso 17. Nada mais é do que um convite. Do capítulo 22 de Apocalipse. Começa procurando. Jesus começa o seu ministério fazendo um convite. Que é essa procura concreta agora de Jesus aqui no mundo. O verbo encarnado falando vinde a mim. Já os profetas diziam lá atrás, se quiseres e me ouvires. Convite. E aqui está aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Procuras e convites, que Deus faz de muitas maneiras e através de muitos instrumentos. Muitas coisas que Deus usa para nos procurar e nos convidar. Procurando, Ele está sempre dizendo, chega mais. Deus está sempre dizendo para mim e para você, chega mais. Vem mais para perto. E convidando, Ele está dizendo aqui, você está com sede espiritual, está triste, você está abalado, você está torturado, você está humilhado. Venha tomar da água da vida. Você está sedento dessa água. Ele é a fonte dessa água. Já falou isso no Evangelho de João, há trechos maravilhosos. Quando ele dialogando com a mulher samaritana, Jesus diz para ela, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Alguém disse que em toda fonte no mundo, em toda beirada de estrada, em todo lugar, em todo terreno, em todo sítio, em toda fonte, poderia ter uma caneca pendurada na fonte, escrita assim, você tornará a beber em mim. Em toda fonte podia ter uma caneca pendurada, escrito, você tornará a beber em mim. Mas Jesus garante que aquele que beber da água que eu lhe der, mulher samaritana, nunca mais terá sede. Não precisa de pendurar caneca para dizendo que você voltará a beber, porque você vai beber e se satisfazer, dessedentar a sua sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não pendurou caneca na fonte da vida, escrito, você tornará a beber em mim, porque na fonte que é Jesus Cristo, nós bebemos, nos dessedentamos, e dentro de nós, fluirão para alcançar outros, rios de água viva. Oh irmãos, que maravilha. Mas quais são esses instrumentos que Deus usa? Faz o convite, se alguém tem sede, venha. Quais são os instrumentos que Deus usa para nos dessedentar? Bem, a sua palavra em primeiro lugar, irmãos. Palavra, Bíblia Sagrada.
E eu digo, irmãos, a palavra lida, somente a palavra lida. Depois eu vou falar sobre a palavra ouvida, e vou falar sobre a palavra testemunhada, e vou falar sobre o sentimento de oportunidade que essa palavra nos desafia a ele. Mas eu quero falar em primeiro lugar que um dos instrumentos que Deus usa para nos descedentar é a palavra lida. Eu quero dar ênfase aqui àquelas pessoas que, lendo a palavra, sem nenhum pastor, sem nenhuma escola dominical, sem nada, lendo a palavra, aceitam Jesus. Eu conheço pessoas assim, irmãos. Aliás, eu conheço até milagres, pessoas que aprenderam a ler na palavra de Deus. Já idosos, já pessoas lá dos cantos da roça, e que quando começaram a ter interesse em conhecer, em beber dessa água, aprenderam a ler na palavra de Deus, e aprenderam a ler, quase que eu diria, exclusivamente para ler a palavra de Deus. É um instrumento maravilhoso que Deus usa, a palavra lida. E a Bíblia diz lá em Hebreus, né? A palavra de Deus, né? Ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, e dividir juntas e medulas. Oh, irmãos, que maravilha, que maravilha. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, às vezes num folheto, às vezes num Evangelho de João, que é tão distribuído, às vezes no Novo Testamento, que os gideões distribuem, e colocam os Novos Testamentos em hotéis, em motéis, em motéis. Vocês podem ter certeza absoluta que no quarto de motel, onde aquele rapaz que matou a esposa suicidou-se, tinha um Novo Testamento dos gideões em cima do criado. Tinha um Novo Testamento em cima do criado, porque os gideões fazem questão de distribuir Novos Testamentos até para os motéis. Você fala, irmão, sabe lá, irmão, se um sujeito daquele, na hora do desespero, ainda com a faca, com o sangue talhado da esposa, porque foi com ela mesmo que ele se esfaqueou para morrer, se abre a palavra de Deus e vê um convite: cansados, oprimidos, destruídos, arrasados, vinde a mim. Oh, aleluia. A palavra lida é um instrumento desse convite. Você está sendo convidado aqui esta noite, tem certeza absoluta, para consertar, como o pastor já chamou aqui à frente para orar, tantas pessoas precisando de um conserto. Deus está te procurando aqui essa noite. O reverendo professor Odair Olivetti, foi seu professor, pastor? Lá em Campinas, não, né? Odair Olivetti está até agora fazendo um trabalho histórico da primeira igreja presbiteriana, que faz 100 anos esse ano. Ele tem vindo muito a Belo Horizonte. Ele pregava num campo missionário no Chile, e ele foi missionário no Chile, e ele leu um trecho da Bíblia, e para falar da palavra de Deus, que está sempre nos convidando a uma reflexão e uma tomada de posição, ele disse assim: o título da minha mensagem hoje à noite é: Deus está te procurando, querendo falar com você. Foi o título que ele deu, e foi um refrão durante a mensagem. Deus está te procurando, querendo falar contigo, né? Querendo falar. Deus está te procurando. Deus está nos procurando aqui esta noite, irmãos. Deus está nos procurando. A palavra lida, a força da palavra lida. Quantos que aceitam Jesus em qualquer momento, seja no momento mais desesperador da vida, ou no momento de tranquilidade, mas lendo um folheto. Eu conheço pessoas assim, mas vou lhes dizer que lá em Carangola, no leste mineiro, na primeira parte do século passado, o senhor João Grossi, ele aceitou Jesus, porque de família muito católica. Um dia ele pediu ao padre da cidade de Matipó
Ele pediu ao padre uma Bíblia para ele ler. E o padre respondeu para ele que ele não tinha condições de ler a Bíblia, porque a Bíblia era só para quem tinha curso de filosofia e teologia que podia ler. Ele desistiu da ideia. E ele era tropeiro. Ele levava cereais da região de Matipó para Carangola e voltava trazendo o que todos os tropeiros faziam: sal, querosene, aquelas coisas antigas da história, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Os tropeiros. Quando ele chegou em Carangola, depois de uns dias de viagem, ele foi a uma barbearia fazer a barba. E quando ele se sentou na cadeira do barbeiro, o barbeiro passava a navalha no rosto dele, depois de devidamente ensaboado, né? Passava a navalha e enxugava ou limpava a lâmina da navalha numa Bíblia aberta lá. Estava limpando espuma de barba na Bíblia. Sujava a folha da Bíblia, né? Rasgava, jogava aquela no baldezinho, no lixo. O seu João, que estava atrás de uma Bíblia, e que o padre lá de Matipó tinha dito que ele não podia ler Bíblia, que ele não tinha condição de ler Bíblia, virou para o barbeiro e falou: rapaz, você está limpando a navalha em que aí? Ah, isso é uma Bíblia, um livro que um protestante aí deixou aqui, isso não vale nada mesmo? Então eu estou usando aqui para limpar a navalha. Rapaz, de jeito nenhum. Vai ali na farmácia, vai ali fora agora, me dá essa Bíblia, me dá essa Bíblia. Oh, aleluia. Antes de eu contar o resto, dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Oh, o barbeiro deu para o seu João Grossi. Ele voltou com a tropa e com a Bíblia para a região de Matipó. O barbeiro já tinha comido lá alguns profetas, alguns negócios lá, não sei. Mas eu tenho a impressão que não comeu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não. João 3,16 deve ter sido preservado ali. Ou então um outro desses versículos. Seu João aceitou o Evangelho. A família dele aceitou o Evangelho. A família da esposa dele aceitou o Evangelho. Minha sogra é fruto dessa Bíblia que estava lá servindo de lixo na mão do barbeiro. Minha sogra aceitou o Evangelho. Hoje eu sou casado com uma mulher crente, com os nossos filhos na igreja. Tem alguma coisa a ver com aquela Bíblia. Palavra de Deus lida. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Irmão, eu já sou crente, se você me falar, lê ela toda num ano. Começa lendo. A cada dia ela vai te falar de maneira maravilhosa. É um convite. A palavra de Deus é viva e eficaz, e é sempre viva e eficaz. Sabe qual é um sintoma inafastável daquela pessoa que não está bem com Deus? Que Deus está correndo atrás dele, como diz o reverendo Odair Olivetti. Deus está procurando, Deus está querendo falar com você. Sabe qual é o sintoma dessa pessoa que está se desviando de Deus, igual Adão escondido lá no Éden? Sabe qual é o sintoma maior? É não ler a Bíblia. Não ler a Bíblia. Não tem apetite, é uma inapetência total quanto à palavra. Olha, irmãos, lê a Bíblia, lê mais a Bíblia, sendo já um crente ou não. Deus está te convidando essa noite, lê a Bíblia que fez isso na vida de João Grossi, na vida da minha sogra, Dona Néria, então, essa Bíblia, servindo de lixo, de limpeza lá de salão de barbeiro, essa Bíblia. Quantos que através da palavra, agora, não descuida não, o crente precisa tanto da palavra quanto aquele que tem ainda que tomar uma decisão por Jesus. Não há o crente que cresça na presença de Deus sem leitura sistemática da palavra. Eu louvo a Deus, porque eu gosto de ler a Bíblia, eu tenho prazer em ler a Bíblia. Tem dia, irmãos, que eu estou até meio assim para oração, estou meio dispersivo na oração, então, Senhor, eu vou ler a Bíblia agora, depois eu oro. E aí eu já ouvi alguém dizer certa feita, o que se casa bem comigo: Deus tem coisas mais importantes para falar comigo através da palavra, do que eu com Ele através da minha oração. E dia que eu estou meio dispersivo assim, irmã Diva, eu fico mais na palavra, falo menos com Deus,
E deixa ele falar mais comigo. Oh, amém. Leia a Bíblia, irmão. Os que começaram a ler a Bíblia todo esse ano já estão lá para os juízes afora, né, irmãos? Samuel, tá cá? Não fala comigo que você ainda está em Gênesis, não, está em Noé, não, que eu vou torcer para o dilúvio te pegar. Segundo instrumento que Deus usa. Segundo instrumento que Deus usa. A palavra ouvida. Essa que nós estamos fazendo aqui essa noite, e que tudo foi palavra ouvida. Esse louvor que nós tivemos maravilhoso. As orações que nós tivemos aqui. É a palavra ouvida. A palavra ouvida. Não é lida não, é alguém em algum momento ouvindo a palavra. Oh, que bom quando alguém ouve a palavra e recebe a palavra, e depois então é que vai ter oportunidade de ler a Bíblia, né? Mas que coisa boa quando alguém ouve e recebe a palavra e se impressiona com aquilo que está ouvindo acerca da palavra do Senhor. É a pregação, irmãos. Agora, a Bíblia ouvida também, que maravilha. A Bíblia ouvida, que maravilha. Coisa tremenda no nosso coração. Última instrumentação de Deus desse convite. A palavra, olha, a palavra lida, a palavra ouvida e a palavra testemunhada pelos crentes. Testemunhada, o testemunho de crente. O testemunho de um crente. Palavra testemunhada. Não é a palavra que você deu para alguém ler, de presente. Não é a palavra que você falou para a pessoa, mas é o seu testemunho. E guarde, há um tempo atrás, a filha do pastor Shedd, um dos homens mais cultos do nosso ministério pastoral brasileiro, Russell Shedd, a filha dele falou o seguinte, a filha dele já é crente, graças a Deus. Eu só acredito que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Porque eu nunca vi na vida do meu pai um deslize no caráter cristão. Eu só acredito que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que todos pecaram. Está lá em Romanos 3:23. Porque eu nunca vi um deslize no caráter cristão do meu pai. Irmãos, o testemunho fala muito alto. O testemunho fala mais alto. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa quando a gente pode dizer e falar e viver aquilo que na realidade nós cremos, porque isto é que contagia. Isto é que contagia os outros. E o termo é esse mesmo. Stanley Jones dizia: cristianismo não é um punhado de conceitos. Cristianismo é um contágio. O cristianismo pega, meu irmão. A fé em Jesus pega. A fé em Jesus pega. O crente pode mudar o ambiente dele sem falar nada, sem ferir ninguém. Cristianismo pega. Stanley Jones usa a palavra contágio, que é uma palavra bem familiar nossa, para as coisas até ruins, as doenças e tudo. Mas ele usa para o bonito evangelho de Jesus, as boas novas. O evangelho pega, cristianismo pega, palavra lida, palavra ouvida, palavra testemunhada. E Deus nos fala, se reconhecemos, Ele usa esse momento do reconhecimento, que nós já temos perdido muitas oportunidades. Deus nos fala através do nosso reconhecimento, que estamos perdendo muitas oportunidades. Oportunidades de quê? De consertar a nossa vida com Ele. Oportunidades de quê? De nos aproximar de um irmão que nós estamos de cara torcida com ele ou com ela. Oportunidade de quê? De consertar a nossa vida em família. É muita casca, irmão. Eu estou falando que Deus usa, por último, o nosso reconhecimento, que nós estamos perdendo a oportunidade de consertar a nossa vida com Ele, de ajeitar a nossa vida com Ele, ou de aceitar o convite da salvação. Nós estamos perdendo a oportunidade, então Deus nos fala essa noite. Aproveita, rapaz. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Invocai-o enquanto está perto. E aí, Deus vê que se a gente tem sede
de não ficar perdendo mais tantas oportunidades. Oportunidade de consertar com o irmão, na igreja. Irmãos, aqui nós somos uma família. A gente não canta, somos uma família, família do Senhor. Ô, irmão, somos mesmo. E aí, se eu tenho alguma coisa contra o irmão, eu tenho que procurar o irmão, orar com o irmão. Então conserte, irmão. Não perde a oportunidade de mais nada, não, conserte. E sobre a oportunidade, a última palavra dessa noite é esta: não diga para Deus o que um rapaz disse para o pastor da minha igreja há pouco tempo, meio frio na fé, meio afastado da igreja. O pastor: rapaz, você precisa de voltar. Aquele negócio, quero voltar ao primeiro amor, né? Você precisa de voltar. Ele respondeu para o pastor: pastor, eu vou voltar, mas estou dando um tempo. O pastor respondeu para ele: que tempo que você tem para dar para Deus, rapaz? Que ousadia é essa? Eu preciso de Jesus, mas estou dando um tempo. Eu preciso de voltar, mas estou dando um tempo. Você pode ser dono do seu relógio, mas do seu tempo você não é dono. Que tempo é que alguém aqui tem para dar para Deus? Estou dando um tempo. Ah, eu ainda volto para lá. Ah, mas estou dando um tempo. Estou curtindo a vida, estou dando um tempo. Que tempo que você é dono dele? Você não é dono de tempo nenhum. O tempo é Deus quem tem te dado para você ter oportunidades de acertar a sua vida com Jesus. Peça a Deus essa noite: Senhor, toma o meu tempo nas tuas mãos. Aleluia. Convite através da palavra lida, da palavra ouvida, da palavra testemunhada e do reconhecimento que nós temos perdido muitas oportunidades. Se você reconhece isso, conserta com Deus essa noite. Conserta a vida em família, conserta na igreja, conserta no negócio, conserta no lazer, conserta na leitura da palavra, na oração, na vida devocional. Saia daqui como eu quero sair essa noite. Conserta, saia daqui outra pessoa. Conserta, alegre o coração de Deus. Amém? Creio que Deus o abençoe.